Olá, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cropped de coração, muito fácil. Então, os materiais vão ser uma tesoura, uma agulha número 3, uma agulha número 4 e esses marcadores. No tutorial desse vídeo, eu escolhi o fio One e usei ele no fio duplo, que é basicamente pegar um fio de fora e o fio lá de dentro e tecer com eles juntos. Nesse coração, eu usei as cores esmeralda, pistache e o branco. Mas nesses outros modelos, eu usei o fio molê, que também é da Círculo. Ele é um fio mais grosso, usado mais no inverno porque ele é uma lã. Mas eu acho que super funciona para fazer esse tipo de peça também. Aí a dica que eu dou é que caso vocês queiram fazer um modelo maior que o meu, vocês usem o fio molê com a agulha número 4. Porque desse jeito a peça ela vai crescer mais rápido e consequentemente ela vai ficar maior. Por exemplo, essas que eu fiz no fio molê, elas têm uma carreira a menos do que eu fiz com o fio One. Pelo fato dele ser mais grosso, ele não precisa de tantas carreiras assim para ele crescer, né? Para saber o tamanho que o coração ele vai ser, vocês vão precisar medir o busto de um lado até o outro. Tá vendo desse jeito? O meu, ele dá 39 centímetros. Mas como o crochê ele cede bastante, a gente vai precisar tirar uns 10 centímetros para ele ficar do tamanho certinho no corpo. É como vocês podem ver, esse aí deu, tá vendo, 29 centímetros. Tirei 10. Já nesses com fio molê, como eu já disse, ele é mais grosso. Então, mesmo com uma carreira a menos, tá vendo, ele deu 34 centímetros. Então, para quem quer um tamanho maior, é melhor fazer com fio molê. Bom, agora a gente vai começar a fazer o nosso projeto. A gente vai pegar e vai fazer um nozinho cego com um fio duplo, tá vendo os dois fiozinhos, como eu disse lá no começo do vídeo. E vamos começar com 18 correntinhas, independente do tamanho, independente se estiver usando o fio molê na agulha número 4, vai ser essas 18 correntinhas para iniciar. Agora que a gente já fez as 18 correntinhas, a gente vai contar a quarta correntinha, começando lá da agulha, e vai fazer um ponto alto. Agora, vai fazer mais 5 pontos altos, totalizando aí nesse mesmo espaço 6 pontos altos. Então, tem que fazer no mesmo espacinho, ó, dentro da mesma correntinha. Depois que você fizer os 6 pontos altos, aí vão ter 7, contando com aquelas 3 primeiras correntinhas de início. Aí, agora, a gente vai fazer 4 pontos altos nos próximos 4 pontos, sem ser eles juntinhos. Aí, vai ser um ponto para cada ponto de base, não vai ser mais os pontos juntos. Aí, agora, a gente vai fazer o próximo e depois fazer mais 2. No total, 4. Agora que a gente fez os 4 pontos altos, a gente vai fazer uma diminuição. O que é uma diminuição? É basicamente isso. A gente vai fazer um ponto alto e vai passar só a primeira vez, não vai passar a outra vez. Vai ficar tudo junto na agulha. A gente vai fazer isso nos 5 próximos pontos. No segundo. Agora no terceiro. Ó, tá vendo que tá todos juntinhos lá? Não tira ele todo. No quarto. E agora no quinto e último. Aí, você vai tirar um pedaço dele e depois
você vai passar a agulha por dentro de todos, ó, vai puxar o fio lá de dentro. E assim vai fazer essa diminuição, pra gente já começar a dar forma no coração. Aí agora a gente vai repetir o outro lado. A gente vai pegar, vai ajeitar a agulha e fazer 4 pontos altos nos próximos 4 pontos. Ó, agora que a gente chegou no nosso último ponto, a gente vai repetir o começo. A gente vai fazer 7 pontos altos dentro desse ponto. Lá a gente fez só 6 pontos altos, porque as primeiras correntinhas já contavam como ponto alto. Agora vai ser 7 pontos altos dentro desse mesmo ponto, todos juntos. Que aí o trabalho já vai virando pra gente trabalhar o outro lado. Agora aí a gente já tá indo pro nosso último pontinho, dando 7 pontos altos. E agora a gente já chegou do outro lado. A gente vai fazer agora 6 pontos altos separados. Então, a gente vai fazer, ó, fizemos o primeiro, aí agora a gente vai no próximo pontinho, vai fazer mais um. O próximo ponto faz outro, vamos fazer 6 assim. Agora, a gente já tá fazendo aí o nosso último ponto, nosso 6º ponto separado. E no próximo pontinho agora, a gente vai fazer um aumento. A gente vai fazer 5 pontos no mesmo ponto. Ó, agora a gente fez o primeiro, a gente vai entrar lá no mesmo ponto e fazer o segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Pronto, agora os 5 pontinhos estão dentro desse mesmo ponto. A gente vai pegar o terceiro lá, deixar 2 para cada lado, bem o do meio, e vai colocar um dos marcadores, que pode ser um grampo, pode ser outra coisa, não precisa ser necessariamente esse marcador. Aí a gente vai enfiar agora a agulha de novo e vamos fazer ponto alto até chegar lá no final. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Lembra de pegar esse aí, ó, que fica escondidinho por conta dos outros pontos. Aí, vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até o final. Que vão dar 6 pontos altos, igualzinho do outro lado. Ele é bem simétrico, então, a mesma quantidade de pontos que tem de um lado, vai ter do outro lado. Aí, na hora que chegar aí, você vai pegar a terceira correntinha lá de cima, lá do comecinho, e vai fazer um ponto baixíssimo. E agora a gente já tem o comecinho do nosso coração, bem o meiozinho dele. Agora a gente vai cortar o fio e mudar de cor. Isso aí só vai fazer quem quer mudar de cor, mas caso você queira fazer ele de uma cor só, não vai precisar cortar o fio. É só continuar sem mudar de cor mesmo. Subir 2 correntinhas e continuar normal. Vocês vão ver agora como que eu vou fazer trocando de cor. A gente vai fazer um nozinho cego e colocar o fio na agulha. Aí agora a gente vai entrar bem naquele buraquinho, naquele pontinho que a gente fechou. E vamos fazer um ponto baixo. Ó, aí vai escondendo os fios e faz um ponto baixo.
e sobe uma correntinha. Aí agora, nesse mesmo ponto, você vai fazer um ponto alto, no mesmo lugar. Agora, a gente vai pro próximo ponto de base e vai fazer um ponto alto. E agora, outro ponto alto no mesmo ponto, dois pontinhos juntos, que é pra fazer um aumento. A gente vai fazer isso por 6 pontos seguidos. Então, a gente vai fazer 6 aumentos. Agora, vai pro próximo ponto, faz um ponto alto, depois outro ponto alto junto. Aí vai pro próximo ponto e faz mais 2 pontos altos juntos, 6 vezes. Aí a gente vai contar essas 6 vezes sem contar aqueles lá do começo, aquele ponto baixo e uma correntinha e aquele ponto alto no mesmo lugar. A gente vai contar só esses aumentos de ponto alto que a gente tá fazendo. Depois que fizer os aumentos, a gente vai fazer um ponto alto no próximo ponto de base, e depois outro ponto alto, separados. Agora a gente vai para nossa diminuição, que é fazer aqueles pontinhos sem tirar totalmente da agulha. A gente vai no primeiro, faz segundo, não tira todo da agulha, terceiro, pro quarto, a gente vai fazer 5 vezes como na carreira anterior. E agora o quinto. A gente vai puxar a linha dentro de todos e tá pronta a nossa diminuição. Agora a gente vai repetir o lado do outro lado, né? A gente vai fazer um ponto alto no próximo ponto de base, depois outro ponto alto no próximo ponto também, separados. Agora a gente vai fazer 7 aumentos, que é 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai fazer um ponto alto, voltar no mesmo ponto de base e fazer outro ponto alto, totalizando 2 pontinhos no mesmo ponto. A gente vai fazer isso 7 vezes. Agora, a gente vai começar a fazer pontos separados, sem aumento. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, no próximo, outro ponto alto. Agora, eles vão ser separados e a gente vai fazer 8, que é a quantidade até chegar lá no marcador pra gente fazer o nosso próximo passo. Então, a gente vai fazer 8 pontos altos separados. Agora, chegando no nosso marcador, a gente vai tirar ele e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. A gente vai fazer 5 pontos altos no mesmo pontinho para fazer esse biquinho do coração. A gente vai fazer o primeiro ponto alto, volta no mesmo ponto de base, faz outro ponto alto, fazendo o terceiro ponto, o quarto, e faz o quinto. E a gente vai colocar o marcador naquele mesmo lugar, no terceiro ponto, bem no ponto do meio. Pronto, depois de colocar o marcador, a gente vai voltar e fazer 8 pontos altos nos próximos 8 pontos. Então, 8 pontos altos separados até chegar no finalzinho pra gente fechar.
Agora a gente vai fechar com baixíssimo. Lá no primeiro ponto alto, a gente não vai fechar no ponto baixo e na corrente não, a gente vai fechar no ponto alto, porque aí ele fica bem justinho ali e não fica aparecendo e nem nada. Bom, agora a gente vai cortar o nosso fio e vai para a próxima cor. Então, a gente vai começar do mesmo jeito que a gente começou antes. A gente vai colocar dentro do mesmo buraquinho que a gente finalizou. Vai subir um ponto baixo. Depois vai fazer uma correntinha. Aí a gente volta e faz um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Agora a gente vai para o próximo ponto e a gente vai fazer um ponto alto. E depois outro ponto alto dentro do mesmo pontinho, a gente vai fazer um aumento. Aí agora a gente vai para o próximo ponto e vai fazer só um pontinho de base. Então, nesse a gente não vai fazer aumento, a gente vai fazer aumento no próximo. Agora a gente vai intercalar. Nesse a gente vai fazer um aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto. E no próximo, só um ponto alto. A gente vai fazer isso até a gente ter 7 aumentos. Então, a gente vai intercalar 2 pontos altos no mesmo ponto de base, um ponto alto no próximo ponto de base, intercalar até ter 7 aumentos. Agora, a gente já fez 6 aumentos, a gente vai para o nosso último. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, e aí a gente fez 7 aumentos. Agora, no próximo passo é fazer a nossa diminuição. Então, a gente vai entrar no primeiro ponto, não vai tirar ele inteiro. Entrar no próximo, passar só uma vez dentro da agulha. No próximo, até dar 5 vezes. A mesma coisa que a gente está fazendo nas carreiras anteriores. Finalizando a nossa diminuição, a gente vai fazer a repetição do lado oposto. Então, a gente vai fazer um aumento no próximo ponto de base. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. E começar a intercalar. Então, no próximo é um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. E a gente vai intercalar até ter 7 aumentos. Bem, em seguida dos 7 aumentos, a gente vai fazer ponto sobre ponto alto, né, sobre ponto, até chegar ao marcador. A gente vai fazendo o primeiro, vai fazer o segundo, os pontos separados, até lá o marcador para a gente poder fazer o nosso aumento de novo. Chegando no ponto do marcador, a gente vai fazer nosso aumento de 5 pontos altos juntos. Então, a gente vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, e vai marcar o do meio de novo, pra gente sempre saber a hora de fazer o aumento, que a gente não fica perdida. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto até chegar lá no final. Então, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto, cada ponto de base, até chegar lá no finalzinho, pra gente poder cortar nosso fio e mudar de cor.
Voltei para falar para vocês sempre lembrarem de pegar em cima do primeiro ponto alto e não aquele ponto, aquela correntinha que a gente faz. Sempre dentro do primeiro pontinho. Aí eu já coloquei o outro fio, a gente vai subir um ponto baixo e uma correntinha e fazer um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Que não é igual a gente está fazendo nas outras carreiras, a gente continua fazendo. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, a gente vai fazer outro ponto alto no próximo ponto de base separados. Aí, agora no próximo, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. A gente vai começar a fazer nossos aumentos. Aí, agora a gente vai no próximo e vai fazer um ponto alto separado. A gente vai intercalar igual a gente fez na carreira anterior. A gente vai fazer isso até ter 9 aumentos. Lembrando sempre que a gente não conta esse primeiro ponto baixo e essa correntinha. Então, os aumentos começam ali no primeiro grupinho de 2 pontos altos juntos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, a gente já vai para a nossa diminuição. Só que diferente das outras carreiras, a gente vai fazer essa diminuição apenas com 3 pontos altos. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto alto e não tira ele inteiro da agulha. Faz o segundo ponto e não tira ele todo da agulha. E faz o terceiro. Aí, agora a gente já vai passar a linha por dentro desses pontos. E a gente vai colocar agora o marcador no ponto anterior a essa diminuição. Então, ó, vou mostrar pra vocês aí. Tá vendo? No pontinho anterior a esse ponto que tá a diminuição, a gente vai colocar um marcador. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. E depois só um ponto alto. E a gente vai intercalar como a gente fez do outro lado até a gente ter 9 aumentos. Então, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto, até ter 9 aumentos. Agora, a gente vai laçar a nossa linha de novo e vai começar a fazer os pontos altos até chegar ao marcador. Então, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá o marcador para a gente poder fazer o nosso aumento. Chegando no marcador, a gente vai fazer o nosso aumento de 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base e vai colocar o marcador no pontinho do meio. Agora, fazer ponto sobre ponto até chegar ao final. Então, um ponto alto para cada ponto de base até o último. Chegando, a gente vai fechar no primeiro ponto alto. E nesse aí eu não vou cortar o fio, eu vou continuar usando essa mesma cor. Então, o que eu vou fazer é apenas subir 2 correntinhas e fazer um ponto alto dentro do mesmo ponto. Agora, essa carreira ela é bem simples. A gente vai fazer ponto alto sobre ponto até chegar lá ao primeiro marcador. Então, sem nenhum aumento, sem nenhum segredo. Só ponto sobre ponto.
Então, um ponto alto para cada ponto, até chegar ao marcador. Chegando aí no marcador, a gente vai fazer nossa diminuição. Aí a gente vai fazer o primeiro ponto, só com 3 pontos altos. Aí a gente faz o primeiro ponto, segundo ponto, o terceiro ponto e passa o fio dentro desses pontinhos. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai pegar o ponto anterior e colocar o marcador para a gente saber quando a gente tem que fazer essa diminuição. Agora a gente vai fazer ponto sobre ponto até o próximo marcador. Então, um ponto alto para cada ponto de base. A gente vai fazer nosso aumento, tirar o marcador. E agora, diferente dos anteriores, não vai ser 5 pontos altos juntos. Vai ser apenas 3. Então, a gente vai fazer 3 pontinhos altos juntos. E depois, no ponto do meio, no segundo ponto, né, a gente vai marcar. E agora, fazer ponto sobre ponto até chegar ao final. Então, um ponto alto para cada ponto de base, até ali o finalzinho. Bom, aí eu já comecei, porque a gente sempre vai começar do mesmo jeito. Ponto baixo, sobe uma correntinha, um ponto alto no mesmo espaço. Indo para o próximo ponto, a gente vai fazer um ponto alto, e depois outro ponto alto. A gente vai fazer 5 pontos altos separados. Então, a gente vai para o próximo. Depois dos 5 pontos altos, a gente vai começar a fazer o nosso aumento. Então, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, fazendo nosso primeiro aumento, e depois um ponto alto. A gente vai começar a intercalar assim, até a gente ter 10 aumentos. Então, 10 grupinhos de ponto alto juntos, ó. Agora, a gente faz outro ponto no mesmo lugar e intercalando até os 10 aumentos. Depois desses 10 aumentos, a gente vai fazer um ponto alto e outro ponto alto separados até chegar no marcador. Então, 2 pontos altos separados até o marcador para fazer a nossa diminuição, que vai ser a mesma de antes. Vai ser 3 pontos altos juntos e depois tira todos na mesma laçada. Então, vamos começar. 1, 2, 3 e tira todos na mesma laçada. Aí, gente, eu acabei esquecendo de colocar o marcador, mas o marcador vai do mesmo jeito, no ponto anterior a essa diminuição. Agora, a gente vai repetir o lado oposto, né? Então, a gente vai fazer 2 pontos altos separados e fazer os aumentos. Então, a gente vai intercalar os aumentos até ter 10. Depois de fazer os 10 aumentos, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar ao marcador. Então, um pontinho para cada ponto, separados, até chegar o marcador para a gente fazer o nosso aumento.
Aí, a gente vai fazer os nossos 3 pontos altos juntinhos. Faz um, faz o outro. E o último. E vai colocar o marcador no pontinho do meio. E agora, a gente vai fazer ponto alto até o final. Lembrando a gente fazer o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Aí você coloca lá em cima, puxa. Aí já troquei de linha, a gente vai pra linha branca agora. Eu fiz o mesmo esquema, um ponto baixo, sobe uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar. E agora no próximo, um ponto alto, e a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base até o marcador. Então, aí eu saio um pouco fora, mas ó, um ponto alto para cada ponto de base. Bem simples, sem nenhum aumento, nem nada. Aí, ó, eu lembrei que eu tinha esquecido o marcador, aí eu voltei aí, coloquei no pontinho anterior, caso vocês esqueçam, é assim que vê, ó. Sempre no ponto anterior. Agora, um ponto alto até o marcador. Chegando no marcador, a gente vai fazer a nossa diminuição, que nem a gente tá fazendo nas carreiras anteriores, né? Então, a gente vai fazer os 3 pontos altos, sem tirar totalmente da agulha. Faz o próximo e tira todos juntos. E lembre de marcar aí no pontinho anterior para não ficar perdida e dar certinho. Aí agora a gente vai fazer os ponto alto sobre ponto até chegar no próximo marcador. Chegando no marcador, a gente vai fazer os nossos 3 pontos altos no mesmo ponto de base, nosso aumento. E vamos colocar o marcador no meio para marcar o próximo aumento, né? Depois disso, vamos fazer ponto alto sobre ponto até chegar no final, igual a gente tá fazendo essa carreira inteira, sem grandes complicações. Chegou ali, lembrar sempre de fechar no primeiro ponto alto, entrar, puxar a linha e corta a linha pra gente mudar pra próxima. Entrando aí, já comecei, que é o mesmo início para todos. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Já vai fazer 5 pontos altos separados. Então, segundo, terceiro, quarto, agora o quinto, pra gente começar os nossos aumentos. Então, agora, no próximo, a gente vai fazer um aumento, que é 2 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. E no próximo, apenas um ponto alto. E a gente vai intercalar assim até a gente ter 14 aumentos. Depois a gente vai fazer 2 pontos altos separados até chegar ao marcador. Então, vai ser 2 pontos. Pra gente começar a fazer a nossa diminuição, né? Nossa diminuição, como sempre, fazer 3 pontos altos sem tirar completamente da agulha. E colocar o marcador sempre no pontinho anterior à diminuição.
Agora, repetir o outro lado, fazer 2 pontos altos separados para começar os aumentos. Então, a gente vai fazer agora no próximo os 2 pontos altos juntos, um separado, 2 juntos, um separado, até fazer 14 aumentos, né? 14 bloquinhos que tem 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Depois disso, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto até chegar ao marcador. Então, agora sem nenhum aumento, só pontos altos até o final ali. Chegando ali, a gente vai fazer os nossos pontinhos juntos para fazer o biquinho do coração. Então, a gente vai fazer os 3 pontos altos juntos, ali que eu falo dentro do mesmo ponto, né? E colocar o marcador no pontinho do meio. Chegou ali, a gente vai fechar com baixíssimo, igual todas as vezes, e passar para a próxima cor. Fiz a mesma coisa que eu fiz das outras vezes, um ponto baixo, sobe uma correntinha, um ponto alto no mesmo ponto de base, e a gente vai subir ele inteiro de ponto alto, sem nenhum aumento, só ponto alto, até chegar no marcador. Então, ponto sobre ponto. Chegando no marcador, a gente vai fazer aquela diminuição com os 3 pontos, sem tirar completamente da agulha. E depois marcar o ponto anterior, que nem todas as outras vezes. Agora, repetir todo o outro lado. Então, é ponto sobre ponto até o próximo marcador. Essa carreira não tem nenhum aumento, é só ponto sobre ponto. Aí, depois de fazer toda essa lateral, a gente vai chegar no marcador e vai fazer os 3 pontos altos juntos e marcar a correntinha do meio, o ponto do meio, né, com o marcador de novo. Depois continuar normal, ponto alto sobre ponto, sem aumento, sem nada, até chegar no finalzinho lá, no comecinho, pra gente fechar ele. A próxima carreira, ela foi feita da mesma forma que a carreira anterior. Eu fiz o aumento e a diminuição nos marcadores, e de resto foi apenas ponto sobre ponto. É só voltar na carreira anterior e fazer ela igual, porque eu acabei perdendo a gravação dessa parte aí, mas é a mesma coisa da carreira anterior, é só voltar e fazer igual. Agora, basicamente, o corpo do nosso coração tá pronto. Agora, a gente vai fazer a lateral do nosso coração. Então, a gente vai... Agora, eu vou trocar de agulha, eu vou usar a agulha número 4. Caso você já esteja usando a agulha número 4 por fazer pomolê, alguma coisa assim, é só continuar com a mesma agulha, não tem problema não. É só que aí não precisa estar tão fechadinho, por isso que eu não vou usar a outra. A gente vai subir 3 correntinhas do mesmo lugar onde o coração fechou. Eu não cortei a linha nem nada, eu comecei do mesmo lugar. E agora a gente vai fazer ponto alto sobre ponto, até a gente ter 26 pontos, contando ali as 3 primeiras correntinhas, né? Então, a gente vai fazer isso aí por 26 vezes.
Tá vendo aí, ó? A gente fez 26 pontos altos. E agora a gente vai subir de novo para poder continuar. Então, nós vamos subir as 3 correntinhas de início, né? Para dar o primeiro ponto alto. Vai virar o trabalho. E fazer ponto alto sobre ponto até chegar ao final. Sempre, né? A gente fez 26 pontos altos na primeira carreira, a gente vai ter que ter 26 pontos altos em todas as carreiras. Então, é sempre bom contar para saber que você não tá deixando um ponto para trás, nem nada. Bem simples aí, apenas ponto alto sobre ponto. Aí eu deixei esse finalzinho para lembrar de não esquecer essa última aí. Pegar ela ali, porque essas aí são as correntinhas, elas são mais difíceis de ver. Puxar. Agora a gente vai continuar igual. Subir as 3 correntinhas, nós vamos virar o nosso trabalho e fazer ponto alto sobre ponto até o final. Pro meu tamanho, eu fiz 7 carreiras, mas aí vai depender, se você quer ele mais fechadinho nas costas, mais aberto, o tamanho que você vai fazer, depende muito. No meu caso eu fiz 7, mas aí vão fazendo e experimentando, dependendo da linha. Ela cresce mais ou cresce menos, ela estica mais ou estica menos. Então vai ter que ser mais no teste mesmo. Agora a gente vai fazer os quadradinhos para passar o cordãozinho. Então a gente vai subir as 3 correntinhas, faz mais uma correntinha para fazer o espaçamento. A gente vai pular o primeiro ponto alto de base e fazer no segundo, para a gente fazer um espacinho. A gente vai fazer uma correntinha de separação, pular um ponto de base e fazer no próximo ponto, para ele ficar abertinho e passar o cordãozinho. A gente faz mais uma correntinha, pula o próximo ponto de base e vai dentro do outro e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um, no próximo ponto faz um ponto alto. Mais uma correntinha para espaçar, pula um ponto, no próximo um ponto alto. Até ir o finalzinho, ó. A gente vai fazer uma correntinha e tá vendo que acabou que deu uma a mais? Aí não tem problema não, caso vocês queiram calcular fazer 27, pode ser melhor, mas aí é só fazer, enfiar ele no último, e no final não vai dar nem pra ver, porque é aí que vai passar os cordãozinhos. Aí agora a gente já fez a nossa fileirinha de quadradinhos. A gente vai fazer o acabamento dela agora para ela ficar mais bonita. Então a gente vai subir uma correntinha. E agora dentro de cada espacinho a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então a gente fez 2 pontos baixos desse. A gente vai passar no próximo quadradinho e fazer 2 pontos baixos. Assim até o final, ó. 2 pontos baixos, sempre dentro do quadradinho. Um ponto, 2 pontos, até o final. Chegou aí na última, a gente vai fazer a mesma coisa. 2 pontos baixos. Só que aí ali, ó, na terceira correntinha, a gente vai pegar e fazer um ponto baixo também dentro dela, para ficar mais estruturada, mais bonita. Pronto, agora ela já tá finalizada essa parte daí. A gente tem que fazer agora a mesma coisa do outro lado, pra ficar certinho, né? Tudo simétrico. De um lado tem que fazer a mesma coisa do outro. Então, pra gente saber exatamente onde começar, eu acho interessante começar a contar desse pontinho aí que fica junto, porque ele é bem o meiozinho. Então, é só você contar a quantidade de pontos que precisou pra gente começar a fazer aquela lateral e fazer a mesma coisa do outro lado. Aí agora ele já tá igualzinho. E a gente vai passar agora pro cordão dele. Bom, agora vamos para a parte das alcinhas. A gente vai contar daqueles pontinhos juntos lá, 12 pontos altos. Aí eu contei 13, mas na verdade eu coloquei no 12º, porque achei que ficou melhor. Aí a gente vai entrar nele, fazer um ponto baixo e começar a subir as correntinhas. Eu subi para cada alcinha, eu fiz 2, né? Uma de cada lado.
eu subi para cada alcinha 115 centímetros. Então, eu fiz uma alcinha de 115, mas aí depende do tamanho, depende da largura que vai precisar. Então, tem que fazer e ir medindo para ver se já consegue fazer o zigue-zague na parte de trás, né? Aí, ó, eu já fiz as duas iguais, coloquei na 12ª, prendi lá e subi 115 centímetros para cada. Aí agora eu já passei um pedaço do zigue-zague, né? Mas eu vou mostrar pra vocês esses arremates. Como que tira esses fiozinhos que sobram. Então, eu normalmente faço um nozinho e já corto, porque eu já vou embutindo ele enquanto eu tô fazendo. Então, é bem tranquilo, esses fiozinhos você só vai cortando. Aí, ó, a parte da alcinha, eu passei ela cruzada e depois comecei a passar ela pelo cordãozinho ali, tá vendo? E a gente vai fazendo tipo um corpetezinho para depois amarrar nas costas, bem simples. E é isso, agora o nosso cropped tá pronto. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí que eu respondo. Não se esqueçam de dar like e se inscrever. E muito obrigada por ter assistido até aqui.